Queridos irmãos e irmãs, que bonita esta narrativa do Evangelho de João, por esse fato que ela nos mostra de algo que acontece que foge àquilo que parece ser o normal, o lógico. Lá no livro dos Reis, na primeira leitura, o profeta Eliseu faz algo semelhante quando ele, a partir de 20 pães, consegue saciar as 100 pessoas que ali estavam. Mas no Evangelho, a coisa é mais complicada, é uma situação mais difícil. Havia apenas 5 pães, para 5.000 pessoas. Então isso coloca os discípulos numa situação bastante difícil. E somente a partir do momento em que eles são capazes de olhar e perceber, na perspectiva de Jesus, esta realidade, é que eles poderiam ter uma tranquilidade. Então Jesus, como diz o evangelista João, ele observa, Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ali tinha uma grande multidão, ele levantou os olhos, ele viu, ele enxergou aquela multidão. Mais do que a multidão, Jesus enxergou cada pessoa que estava ali e sabia qual era a necessidade que cada uma delas tinha. Por isso que Jesus se antecipa, porque na verdade a multidão estava vindo atrás de Jesus porque viu os sinais que ele realizava em favor dos doentes. Ninguém falou com Jesus que eles estavam com fome. Não é possível que essas pessoas que tinham saído de casa para seguir Jesus fossem tão desprevenidas, até imprudentes, de não levar nada consigo. Então Jesus, o que ele percebe que estava acontecendo ali, a fome que ele estava sentindo naquelas pessoas, era exatamente o que o olhar dele, quando ele cruzou sobre essas pessoas os seus olhos, permitiu que ele percebesse na necessidade de cada um o que deveria então ser feito. Então ele pergunta para os discípulos, como é que nós vamos fazer? Mas ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que tinha aquela multidão, ele sabia que tinha aquele menino, que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, ele sabia de tudo. Mas era preciso que ele ajudasse os discípulos a entrar na perspectiva dele. E os discípulos, quando ele pergunta, como é que nós vamos fazer? Os discípulos respondem, Filipe responde para ele, olha, nem 200 denários são, um denário é o trabalho, é o salário de um dia de trabalho. Então, 200 denários equivaleria aí a 200 dias de trabalho. Filipe fala com ele, nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para toda essa gente, porque é muita gente. Filipe estava pensando na perspectiva do dinheiro, porque para ele somente o dinheiro resolveria a questão. Como também às vezes nós temos essa impressão de que o dinheiro é a solução para todos os problemas da humanidade. Que o dinheiro é uma coisa necessária, ninguém pode discutir isso. Quem falar que não gosta de dinheiro é louco. Da mesma forma que quem falar que gosta de dinheiro, porque dinheiro a gente não deve gostar. Dinheiro não é uma coisa afetiva. Antigamente o pessoal dizem que colocava dinheiro debaixo do colchão, mas não era para dormir com o dinheiro. É para guardar o dinheiro.
Então, dinheiro não é uma coisa que a gente gosta ou não gosta, é uma coisa que a gente precisa e que a gente usa. Mas se nós pensarmos a vida na perspectiva do dinheiro, como se ele fosse capaz, e somente ele fosse capaz de resolver os problemas da humanidade, então, de fato, nós nos condenamos ao fracasso. Então, na perspectiva de Filipe, quando Jesus pergunta, como é que nós vamos resolver o problema? Somente o dinheiro é capaz de resolver. Filipe respondeu, somente o dinheiro é capaz de resolver. E Jesus vai dizer outra coisa para ele. Não, o dinheiro certamente pode ajudar, sem dúvida, mas não é o dinheiro somente que pode resolver a questão. Há outras maneiras de resolver esse problema. Então, essa criança que estava ali, como é que essa criança apareceu ali? Será que a mãe estava com ele, os pais estavam? Será que a mãe falou, menino, vai lá também, mas leva aqui esses 5 pães, esses 2 peixes? Essa criança pode ser símbolo de muitas coisas. Poderíamos, inclusive, pensar que essa criança é aquela que está adormecida dentro de nós. Porque quando nós éramos crianças, havia no mundo uma possibilidade muito grande. Nós acreditávamos em muitas coisas, sonhávamos com elas, queríamos, desejávamos. E depois, a dureza da vida, ela foi fazendo perderem-se estes sonhos da criança. E não deveriam ter sido perdidos. Então, essa criança que está ali com 5 pães e 2 peixes, Jesus vê nela a possibilidade de uma realidade tão grande quanto aquela diante da qual ele estava. E Jesus entende, é possível. Se nós despertarmos aquela criança que dorme dentro de nós, a criança que nós fomos e que não deveria ter adormecido, nós poderemos fazer, como adultos, muitas coisas. E Jesus, então, traz para o centro da realidade a capacidade que aquela criança tem, seus sonhos, seus desejos, e faz, a partir destes sonhos, multiplicar uma realidade que não conta e não passa necessariamente pelo dinheiro para resolver o problema que ali estava diante dele. E resolve. Uma multidão, muito mais do que as 100 pessoas que o profeta Eliseu, com 20 pães, teve que resolver, Jesus, com apenas 5 pães, multiplicou, fez acontecer alguma coisa de maravilhoso ali, que foi capaz de saciar a fome. Qual era essa fome? Jesus bem conhecia, e ele então foi capaz de saciar a fome daquele povo. Irmãos e irmãs, é uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem para nos dizer que existem muitas coisas diante das quais nós fechamos os olhos porque deixamos de acreditar e não deveríamos deixar. Não podemos jamais perder a esperança. A esperança é o fundamento de todas as ações humanas. Tudo aquilo que nós fazemos é porque nós temos a esperança de que vai nos levar a algum lugar. Alguém começa a pensar uma vacina porque tem a esperança de que esta vacina, de que este medicamento, de que este remédio, ele vai fazer chegar a um lugar. Alguém entra para a escola, para a faculdade, entra para um trabalho, porque acredita que aquilo ali é apenas um tempo de passagem, mas que vai levar a algum lugar. Alguém, quando se casa,
pensa, este casamento vai me levar a algum lugar. Então, todas as ações humanas, elas se fundamentam na esperança de alguma coisa. E tem que ser assim. Então, Jesus, ao trazer essa criança para o centro, antes de André perceber a presença daquela criança, Jesus já tinha percebido, é claro, Jesus sabia de todos os que estavam ali. Jesus coloca essa criança no centro e fala, é a partir do que ela traz, é a partir do que a criança traz, do que a criança tem, que nós vamos resolver este problema. E assim acontece. Que deixemos o nosso coração se encher desta esperança e tornar cada vez mais viva a nossa capacidade, o nosso desejo, os nossos sonhos de um mundo melhor, de uma vida melhor para nós, para os outros, para todos. Que assim seja. Amém.